Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd Dolt, um deslize perigoso e Nerd Wu-Tang and American Saga. Começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz, e explicando Raiz e Nutella de hoje. Dope foi o primeiro longa-metragem que o ator Shameik Moore fez em sua carreira no ano de 2015. E Wu-Tang and American Saga é uma série de televisão, é o seu trabalho mais recente. E quem é este homem, Nariz? Ele é a voz de Miles Morales em Homem-Aranha no Aranhaverso. E o assunto de hoje é possíveis novidades da continuação batizada de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Ah, então vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Rapaz, isso é, se for mesmo verdade, é uma baita de uma coisa. Vamos lá, vamos por partes. O Phil Lord e Chris Miller, que são os produtores e idealizadores da animação Homem-Aranha no Aranhaverso, eles deram uma entrevista para um podcast americano, no qual eles falaram sobre diversos aspectos de suas carreiras, projetos aprovados, projetos negados. Entre eles, por exemplo, antes de falar do Homem-Aranha especificamente, eu achei interessante que, para quem não sabe, eles são diretores do filme Anjos da Lei. Uhum. E eles falaram que por muito pouco não aconteceu um filme crossover entre Anjos da Lei e MIB Homens de Preto. Nossa. Eles falaram que são duas propriedades da Sony e a Sony estava muito empolgada porque eles deram essa ideia de juntar os dois universos e tudo estava se encaixando. Mas no final das contas não foi pra frente, né? MIB ganhou uma continuação com a Tessa Thompson e o Chris Hemsworth, e esse crossover entre Anjos da Lei e MIB Homens de Preto não ocorreu. Eles também falaram que por muito pouco eles não dirigiram o novo filme do Ghostbusters, né, dos Caça-Fantasmas. Uhum. Que eles chegaram, inclusive, a escrever uma história original ao lado do Ivan Reitman, que é o criador dos Caça-Fantasmas, mas, no final das contas, né, as ideias mudaram e o que foi para o cinema atualmente, né, que foi dirigido pelo filho do Ivan Reitman, que é o Jason Reitman, acabou indo para frente, mas que também, por muito pouco, quase eles foram diretor de um filme dos Caça-Fantasmas. Mas agora é o prato principal, Nariz. Eles comentaram, né, nesse podcast, que em inglês se chama Happy, Sad, Confused, sobre a continuação do Homem-Aranha no Aranhaverso, e perguntaram pra ele se existe alguma conexão com o universo cinematográfico da Marvel, né, o MCU. Uhum. E eu vou ler na íntegra o que ambos falaram. O multiverso é enorme, gigantesco e todas as coisas crescem dele. Por que você pensaria que dentro desse multiverso em que tudo é possível, a nossa história não está relacionada às outras? E ele disse, Nariz, antes de completar a fala dele, que os roteiristas do Homem-Aranha Sem Volta para Casa e os roteiristas do Homem-Aranha através do Aranhaverso e os produtores também ficavam conversando entre si para as ideias não serem misturadas. Ele disse o seguinte: além disso, os roteiristas e diretores são amigos nossos, então estamos sempre atualizados sobre o que está havendo, mesmo porque não queremos bater cabeças e contar o mesmo tipo de história. A ideia é que os temas sejam diferentes, porque o público quer que algo original e interessante aconteça. Nós temos controle do nosso pedacinho desse multiverso, mas temos sempre que manter a comunicação com os outros artistas e fazer ajustes. É como se formássemos uma classe de uma faculdade de cinema. Quando você pensa em fazer algo, mas daí percebe que alguém fez ou vai fazer antes de você, é obrigado a pensar em algo ainda inédito e diferente. Isso te faz criar coisas que não criaria em outras circunstâncias, o que torna o produto final melhor e menos óbvio.
Nariz, vamos lá. Ele falou, mas não falou, né? Vamos ser honestos aqui. Sim. Ele não confirmou nada concreto. Mas ele disse que, basicamente, o multiverso é um conceito tão maluco que, se eles quiserem estabelecer que o Homem-Aranha no Aranhaverso faz parte do universo cinematográfico da Marvel, eles podem. E uma coisa, Nariz, umas notícias mais antigas relacionadas ao filme Homem-Aranha através do Aranhaverso, é que dessa vez, né, não vai ser os personagens que irão para o mundo do Miles Morales. São os Homens-Aranhas que irão viajar por diversas dimensões. E foi deixado claro que o estilo de arte de cada dimensão vai mudar. Ou seja, o visual dos personagens vai ser diferente em cada uma das dimensões. Por exemplo, uma em 2D, outra em 3D, outra de um estilo, outro do estilo. Então vai ter uma mudança constante de visual e estilo narrativo. Algo que vale constar, né? Também é assim nos quadrinhos, porque como eu já falei algumas vezes aqui, quando eles vão, por exemplo, pro universo do Homem-Aranha do desenho animado, clássico, né, dos anos 60, fica com menos detalhes nas histórias em quadrinhos, os traços dos personagens. Quando eles vão pro universo das tirinhas de jornais, as histórias ficam curtas, e os personagens se indagam porque as histórias estão acabando rápido, né, porque são tirinhas, então eles cortam no meio da história. Então a HQ, ela já se utiliza desses traços, né, dessas ideias de cada universo ter um estilo e cada universo funcionar com as suas próprias regras. Então, na minha cabeça, não é impossível que esses personagens, por que não vão parar em um mundo live action. É, da hora. E seria muito legal. Seria muito legal aparecer uma versão live action deles. Sim, com toda certeza. Isso seria muito interessante. Por exemplo, imagina que legal ver todos esses Homens-Aranhas indo parar no MCU, né? Ou pelo menos só no universo do Homem-Aranha, do MCU, sem precisar ficar falando de Homem de Ferro, de Capitão América, etc. Só dentro do círculo do Homem-Aranha estabelecido no universo cinematográfico da Marvel, de repente ter um diálogo com Tom Holland. De repente, eles acabam escolhendo já nessa transição o ator que vai ser o Miles Morales live action, por que não? Olha aí. Para eventualmente ele ser usado. Vale constar que já perguntaram para o Tom Holland e para a Zendaya se eles teriam interesse em aparecer de alguma forma na franquia do Aranhaverso. Daí o Tom Holland disse que ele é completamente apaixonado pela animação, que ele adoraria participar e que se chamassem ele com certeza estaria presente. Então, Nariz, eu acho de verdade que se eles quiserem, é uma possibilidade real que Homem-Aranha, através do Aranhaverso, possa acabar indo sim para universos de carne e osso. Não é a primeira vez no cinema que isso acontece, de personagens animados irem para o mundo real e etc. E considerando o fim do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, considerando que o Peter Parker de Tom Holland agora é um personagem solitário, na qual ninguém mais lembra dele, seria legal ele ter contato com personagens que sabem quem ele é, que sabem que Peter Parker e Homem-Aranha são a mesma pessoa. Nem que seja apenas uma participação especial, não precisa ser algo significativo. E seria interessante também o inverso. O Peter Parker do Tom Holland ir para o mundo animado e a gente ver uma versão animada dele. Eu acho que, como o próprio Phil Lord e Chris Miller disse, o multiverso, né, permite possibilidades infinitas. E essa possibilidade não seria estranha de acontecer. Ainda mais porque todo mundo na Sony está disposto a fazer isso. E dá pra expandir ainda mais. Ele pode ir pro universo do Venom, do Morbius, que a gente não sabe exatamente onde eles se encaixam no multiverso de Homem-Aranha da Sony. Recentemente o filme da Madame Teia foi confirmado, e vale dizer que a Madame Teia nos quadrinhos é uma personagem que tem contato com o multiverso. Ela tece a teia do multiverso. Não é que ela tece, ela enxerga todos os multiversos conectados através de uma teia invisível. Então, de repente, terem confirmado a Madame Teia seja uma forma da Sony ter um controle do multiverso que eles estão estabelecendo no SUNC, né? No Sony Universe of Marvel Characters.
E talvez a Madame Teia tenha contato com a versão animada dos personagens, tenha contato com as versões live action de todos os universos do Homem-Aranha que a Sony está fazendo, e ela seja a cola, ela seja tipo o Doutor Estranho da Sony, a responsável por abrir e fechar o multiverso de certa forma. Eu não estranharia que a Madame Teia aparecesse também na animação, né? Ainda mais se eles escalarem de fato uma atriz para a personagem. Como disse, estou ansiosíssimo para o futuro do Homem-Aranha, porque Homem-Aranha no Aranhaverso pra mim é o segundo melhor filme do Homem-Aranha já feito, e eu espero que Homem-Aranha, através do Aranhaverso, continue tendo uma qualidade espetacular. Muito bem, bom, depois de tudo isso, a gente traz as manchetes do dia. Após interpretar o personagem Nathan Drake no futuro live action de Uncharted, Tom Holland revela que quer fazer uma outra adaptação de games de um jogo que também pertence a Naughty Dog. No caso, ele adoraria fazer o live action de Jak and Daxter, que vale dizer que eles têm um visual de desenho animado, então ver em live action seria interessante. Só que o Tom Holland disse que ele gostaria que a produtora A24, responsável por vários filmes de terror importantes dos tempos modernos, como Hereditário e A Bruxa, fizesse essa adaptação de Jak and Daxter, porque ele gostaria de ver uma versão esquisita dos personagens no cinema. Mark Hamill não gravou diálogos para o livro de Boba Fett. A voz do ator foi recriada por uma tecnologia conhecida como Lola, que usou vários materiais de arquivo do ator para recriar a sua voz. O próprio Mark Hamill não esteve no set e o rosto dele digital e jovem foi posto em cima do rosto de outro ator, e ninguém notou a diferença. Criador do popular mangá e anime My Hero Academia, elogia o filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa e acrescenta: eu jamais iria esperar que com a idade que eu tenho, o meu filme favorito da vida fosse mudar. Warner é processada pela produtora Village Roadshow Pictures por lançar Matrix Resurrection simultaneamente no streaming e nos cinemas nos Estados Unidos. A produtora cofinanciou o filme ao lado da Warner, e eles acreditam que uma das razões da bilheteria fraca do longa e, consequentemente, dos ganhos abaixo do esperado foi culpa dessa estratégia. Série Cassian Andor, que se passa 5 anos antes do filme Star Wars Rogue One, pode ter tido a sua segunda temporada confirmada antes mesmo da primeira ter sido lançada. Quem disse isso foi o ator Stellan Skarsgård, na qual ele revelou que a parte 2 de Duna vai ser gravada em julho, e logo após ele terminar as gravações da parte 2 de Duna, ele vai emendar com a segunda temporada de Cassian Andor no mês de outubro. A série Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, ganhará trailer no Super Bowl, que acontece já no próximo domingo. Espere trailers de muitas outras produções também. A atriz especulada para interpretar a Madame Teia, Dakota Johnson, praticamente confirma seu envolvimento no filme. Isso porque ela fez um stories no seu Instagram apenas com um emoji de teia e não escreveu mais nada. Catherine Zeta-Jones será protagonista da série A Lenda do Tesouro Perdido. Muito bem, depois das manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Lembre-se, siga a gente nas plataformas de podcast para você sempre estar atualizado de quando sair um episódio novo de Nerd Raiz Nerd Nutella. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, Orelo ou no seu agregador de podcast preferido. Claro, siga também a gente no Instagram, @Nerd Raiz Nerd Nutella. Lá tem a publicação de todos os episódios e você pode mandar dicas, sugestões ou comentários tanto na @Nerd Raiz Nerd Nutella quanto nas nossas redes pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @MLegoPrado, tanto no Instagram como no Twitter. O meu @FabioNariz87 no Instagram e Fábio Nariz no Twitter. Obrigado pelo download, indique o Nerd Raiz Nerd Nutella para os seus amigos, seus parentes, para todo mundo que gosta de ouvir esses papos nerd geeks que a gente traz pra você. E quando você menos esperar no seu feed, tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz
Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.